Olá, você entrou no mundo da tecnologia. Você está no Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta todas as quartas-feiras novidades do mundo da engenharia mecânica, da produção, da automação. E agora então, vem com a tia, que é prazeroso! Contate o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. O Engenharia Carga Rápida Tech desta quarta-feira abordará o tema corte a plasma e foi solicitado pelo senhor Josenilson. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso! O Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com tecnologias novas. Para entendermos o corte a plasma, precisamos compreender muito o que é plasma e o que são estados físicos da matéria. Vamos graduar os átomos em função da sua temperatura e em função do seu estado energético. Átomos que estão a baixa temperatura, com baixa energia, estão no estado sólido. Porém, com o aumento da temperatura, ocorre a liquefação do estado sólido e ele passa então, ocorre uma mudança dos átomos, uma mudança de estado, do estado sólido para o estado líquido, que possui então uma maior temperatura do que a anterior e uma maior energia interna do que a anterior. Aumentando ainda a temperatura, temos uma nova mudança de estado, ocorre a evaporação e passamos para o estado gasoso, onde ocorre então uma desarticulação, os átomos começam a se separar cada vez mais, ficar mais distantes, se movimentar, ter uma agitação maior, um movimento maior. E aquecendo ainda mais, aumentando ainda mais a temperatura e a energia interna dos átomos, temos a desarticulação atômica, os prótons e os elétrons se separam. É nessa separação de prótons e elétrons, essa desarticulação atômica, que nós damos o nome de plasma. 90% do universo é composto de plasma. E como é formado o plasma? Bom, o plasma é formado através de arco voltaico, por exemplo, ou quando ocorre chuvas e nós temos os raios de chuva, das nuvens que geram a chuva, nós temos então a formação de plasma ali no momento do raio catódico. E no processo de corte a plasma, a temperatura ajustada para o corte de chapas gira em torno de 10.000 a 20.000 graus Celsius. E como funciona a tocha de corte do corte a plasma, do sistema de corte a plasma? Perceba, temos aqui então um bico de corte para corte a plasma. Internamente temos um eletrodo. Esse eletrodo deve ser fabricado em material de altíssimo ponto de fusão. Usualmente é feito em hafnium, que é um material que tem temperatura de fusão em torno de 2.200 graus. E por que hafnium? Para ele resistir, ter uma vida útil maior em horas de utilização. Temos também, no mesmo bico de corte, entradas de gases. Por exemplo, para partir o bico de corte de tocha plasma, nós utilizamos o nitrogênio. Temos também uma entrada para ar. O ar é uma mistura, o ar atmosférico, uma mistura de nitrogênio, oxigênio e argônio. Então existe uma entrada para ar comprimido, que auxiliará na refrigeração do eletrodo. E podemos ter uma outra canaleta de entrada de gás que auxiliará no isolamento, e ajudará na proteção do corte, evitando que ocorra a oxidação das faces cortadas. Usualmente esse gás de proteção é o argônio. Quando ocorre o corte da chapa, ele se dá
por um faiscamento entre o eletrodo e a chapa. O eletrodo possui uma carga negativa e a chapa uma carga positiva. Daí então ocorrer o faiscamento. Esse faiscamento gera então uma alta temperatura e com o gás ou ar dentro da câmara do bico ocorre a formação do plasma. Esse plasma, esse gás que se expande formando plasma, ocorre a dilatação e o jato de calor sai pelo bico, pelo orifício do bico de corte a alta temperatura e a alta velocidade, gerando o corte da chapa. A temperatura desse jato de plasma, então, na ponta do orifício do bico, gira em torno de 17.000 graus. No meio da chama, onde não existe o corte, gira em torno de 27.000 graus Celsius. E no ponto de corte da chapa, fica em torno de 11.000 graus Celsius. Se olharmos no detalhe o bico de corte a plasma, então teríamos ali no detalhe as entradas de gases. Perceba então o eletrodo de hafnium, que também o eletrodo é chamado de consumíveis, porque os eletrodos têm uma vida curta de uso, dada em vista o faiscamento, a temperatura de trabalho. Temos também então a entrada do gás e a entrada do nitrogênio e a entrada do argônio, que passa externamente ao bico. Então temos a entrada interna do ar. Veja, na entrada interna temos o ar, que com o faiscamento gera o plasma. Essa então uma condição isolada, porque ocorre a expansão, a desarticulação iônica e aí então o jato de corte. E para proteger esse jato de corte, temos externamente ao bico, aqui em verde, representado em verde, o argônio. Podemos ter em alguns bicos, para aumentar a vida útil dos eletrodos, podemos ter uma entrada e uma saída de água, que auxiliará na refrigeração do bico. E vamos agora aos equipamentos existentes para o corte a plasma. Podemos ter um equipamento manual. Perceba, equipamentos manuais de corte a plasma são interessantes porque podem cortar estruturas, peças de formas adversas. Por exemplo, o corte de uma tubulação pode ser feito em corte a plasma. Agora, quando temos cortes de chapas e cortes com configuração, com desenho repetido, onde a configuração da peça se repete diversas vezes, podemos ter um equipamento de corte a plasma, onde a tocha, o bico de corte, se movimenta no eixo X e se movimenta também no eixo Y, se movimenta no plano da chapa. Abaixo, então temos uma grelha que mantém ali a chapa posicionada. Não há vibração no corte, então a chapa não necessariamente precisa ser fixada. O corte, então, ocorre para diversas formas e diversas espessuras, tendo a condição de corte a plasma variando de 6 a 150 milímetros, com velocidades de corte de 10 a 450 metros hora. Se o corte a plasma utiliza temperaturas que desarticulam átomos, gerando gases a alta velocidade, temos um grande problema de temperatura no nosso processo de corte. E para tanto, podemos até ter explosões, e temos que tomar cuidado com explosões e lesões no operador do corte a plasma. Este operador deverá, inclusive, tomar cuidado, utilizando óculos de segurança, contra fagulhas que podem lesar os seus olhos. Também deverá utilizar máscaras, se possível, contra os raios infravermelhos e ultravioletas, pois a temperatura de corte gira em torno de 10.000 a 20.000 graus Celsius. Também é sugerido que se utilize luvas, não só pela superfície de corte a chapa, que ficará a altíssima temperatura, como o bico de corte também estará a altíssima temperatura. Temos também que os gases que o operador poderá
Inalar são gases tóxicos, ele deverá tomar cuidado com a inalação do corte dos gases produzidos no corte à chapa, no corte a plasma. E temos também a injúria, a lesão gerada pela alta voltagem. Perceba que durante a partida do corte à chapa, a tocha de corte parte com arcos de 5.000 a 10.000 volts. E temos também que as placas eletrônicas, os sistemas de corte para o sistema de corte a plasma, trabalham com 400 amperes e 240 a 400 volts de corrente contínua. E sobretudo temos que olhar agora a chapa que está sendo cortada. É evidente que a chama, quando corta a chapa, sob a chapa, embaixo da chapa, poderão ser gerados gases explosivos. Esses gases que se acumulam embaixo da chapa que está sendo cortada poderá gerar uma explosão. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. E o Engenharia Carga Rápida Tech termina aqui. E se você quiser solicitar alguma tecnologia em particular para o Engenharia Carga Rápida, basta escrever para profa.valeria.moreno@gmail.com. E agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.